A seguir, programa livre, recomendado para a família. Olá, como vai você? Cada vez melhor? Está no ar o nosso programa Amor Exigente. É um programa, uma proposta de qualidade de vida que funciona e dá certo para você e toda a sua família. Não só como apoio familiar, mas é uma ferramenta, um instrumento na prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Fiquem conosco, nós voltamos num minuto. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o Jacinto. É um profissional na área da psicologia que pode estar nos dando pistas, informações de como a gente pode trabalhar a questão da prevenção, algumas informações. Olá, Jacinto. Como vai você? Cada vez melhor. Que bom. Fico muito feliz, obrigada por ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente na salinha do Amor Exigente. Jacinto, já que a sua área é psicologia, você poderia então se apresentar, né? É psicólogo, não é isso? Podia falar para o público seu nome completo e Okay. A função. Tá, eu sou psicólogo, formado aqui pela nossa Universidade Estadual de Maringá e atuamos na prática clínica. Certo. As pessoas nos procuram com alguma questão a ser encaminhada e esse é o nosso trabalho, é o trabalho do psicólogo. Ouvir as pessoas e ajudá-las a encaminharem suas vidas, seus conflitos, suas alegrias também, e a gente trabalha com tudo. Que bom. Então, eu o convidei porque eu achei muito interessante, pessoal, uma vez que o Amor Exigente, ele foi criado também por psicólogos, né? Nós trabalhamos, Jacinto, no Amor Exigente, comportamentos, né? Nós sempre falamos para as pessoas que vêm até nós, nós não somos psicólogos, psiquiatras, não somos profissionais da área. Mas o programa do Amor Exigente, que são os princípios que a gente segue, eles têm todo o embasamento, foi criado, né, por psicólogos. Então eu vou explorar, Jacinto, hoje você aqui, né, já que você teve, né, essa gentileza de vir nos atender, você poderia dizer para mim, psicologicamente, o que leva uma pessoa ao uso de drogas? Ok. O que leva o sujeito, né? Eu vou tentar explorar um pouquinho sobre esse aspecto psíquico, né, que nos compõe, né, nossa psique humana. Tentar falar um pouquinho dela. Se a gente tomar como base a mitologia cristã, estou falando cientificamente, o mito da criação, a volta ao paraíso, a busca do paraíso, né, o início ali da formação, a criação do homem, o homem se encontrava no paraíso, né? Então, nós estamos aqui usando essa linguagem da religião para falar da psicologia. O que o homem se encontrava nesse paraíso? Num certo momento da humanidade, falando em evolução, esse homem é expulso do paraíso. Não é isso que narra a mitologia cristã? Há no ser humano, nesse homem, segundo alguns estudiosos aí, essa busca do homem, essa busca constante à volta desse paraíso. Né? E o que seria estar no paraíso? Né? O que é estar? Eu estar no paraíso é eu estar protegido. Não é assim que narra o mito cristão da criação do paraíso? Sim, sim. Ele está protegido. Ele não precisa trabalhar o homem, ele depois até os trabalhos, o que Deus propõe para ele, falar agora, de agora em diante, você vai ter que trabalhar com o seu suor, e assim lavrar a terra, e assim por diante. Ou seja, então esse homem é expulso. E falando-se em psique, a nossa psicologia, dessa coisa que nos governa, às vezes a gente desconhece, há uma tendência no ser humano de maneira geral. Essa volta à busca do paraíso, eu quero estar protegido, aquele sentimento de segurança que a gente busca a todo custo, isso faz parte de nós. Nós queremos garantias. Não é assim que nós queremos garantias de vida, garantias de saúde, garantias financeiras e assim por diante. E o que se passa com o adicto, aquele que tem a tendência ao uso tanto de qualquer substância, e tanto do álcool também? Nele é maior essa necessidade, essa busca.
Então, essa busca, o retorno, eu estou usando a mitologia cristã que explica com clareza. Eu poderia usar outras terminologias aí da psicologia, mas talvez fique mais complexo. Como o nosso tempo aqui, nós temos um tempo limitado, eu vou objetivar. Creio eu que o mito do paraíso, né, da mitologia cristã mesmo, explica bem. E nós carregamos isso. Com o adicto, ele sofre mais dessa tendência de querer estar contido ali. Né? Tanto é que você vê homens e mulheres já na fase adulta e nessa dificuldade, com dificuldade de gerir suas próprias vidas, de se organizarem, que é uma tendência de maneira geral, né, do adicto. Uma tendência. Uhum. Normalmente se passa assim, eu estou colocando de forma bem objetiva. Deu para entender, sim. Ele tem, depois é constatado que ele tem uma ansiedade maior, né, para esse paraíso, o estar bem dele. Isso. Estar bem. Quando ele tá, aí o que acontece quando ele está fazendo uso da substância? A droga faz isso, né? Onde ele vai estar? Ele vai estar contido nesse paraíso. Ele estando fazendo uso da substância, as faculdades mentais dele, a consciência dele, não está sendo exigido. Ele está ali protegido pela própria substância química. Que aí essa constante volta, esse constante Muito retorno. Bem, entendi. Jacinto, outra coisa, então, e como é trabalhado isso na pessoa, né, que busca ajuda? Por exemplo, se esse indivíduo está nessa situação, como é que é trabalhado isso nele? Como que psicologicamente ele é ajudado? Como? Tá, eu vou falar um pouquinho da psicologia, como a gente faz o trabalho na prática clínica mesmo, também nas associações, como a gente já trabalhou, atuamos aí no Mareve, né, com grupos lá. E aí depois eu vou te devolver também para você nos dizer um pouquinho do amor exigente, como é trabalhado, né? Uma das questões, chegou um usuário, um dependente químico em nossa clínica, por exemplo. A primeira questão que a gente vai estar fazendo para ele é o seguinte: o que te traz aqui? O que te traz aqui? Normalmente ele vai estar comunicando a questão da dependência, da droga e assim por diante. O que focamos, né, o trabalho do psicólogo de maneira geral, a gente não fica ali em cima do que ele usou, o que ele deixou de usar, o quanto ele ingeriu de álcool ou não ingeriu. A gente não fica em cima disso. A gente abre, a gente amplifica, esse é o termo. Nós abrimos para a vida dele como um todo. Vamos questionando como é que está a sua vida, onde você tem encontrado dificuldades, onde você tem encontrado facilidades. A gente faz uma perguntinha básica, por exemplo, onde sua vida está se movimentando ou não está? A sua vida está se movimentando ou não está? Uma pergunta básica. Então, devagar, nós vamos questionando a pessoa e provocando-a a ela começar a despertar nela um nível de consciência. Quando eu falo consciência, eu não estou falando de conhecimento. Eu sei disso, sei daquilo. Consciência é algo muito maior que isso, é superior a isso. Consciência que nos eleva desse emaranhado do corriqueiro, do dia a dia, que estamos imersos, inseridos. Ela nos eleva e é como se ela mostrasse para nós que, por exemplo, aquela conduta minha não está me fazendo bem. Ela não vem me punir, a consciência. Ela vem me provocar a ter uma reflexão. Ela vem provocar eu tentar ver a vida de uma forma nova. Nossa, é muito profundo isso, não é? Ele é bem interessante, porque a gente não fica ali batendo, você usou hoje? Não usou? Por que não usou? Porque ele está usando porque ele está tendo uma dificuldade, óbvia. Sim. Né? Então a função do psicólogo não é ficar ali punindo ele, ficar exigindo dele. A gente trabalha com acolhida e uma provocação. Mesmo porque é tão difícil ele procurar ajuda, né? Quando ele chega até lá, tem que... Então nós vamos ter que saber trabalhar. Essa grande mãe, né, no sentido positivo da palavra, né, que acolhe, mas que empurra para fora, que acolhe e que empurra. Não deixa ele acomodado ali. E provoca ele a ele começar a fazer reflexões sobre sua própria vida. Entendi. Então não adianta ele não vai lá para a gente dar sermão dele, ou para falar faça isso ou faça aquilo. No trabalho da psicologia,
sempre é provocar reflexões no sujeito. Ele tendo essas reflexões, ele pode com isso ir ganhando e automaticamente tendo a consciência. É evidente que ele tem que estar sóbrio, né? Evidente. Ele não pode chegar lá alcoolizado. Não tem nem como, tão né? dopado. Né? Por isso que a gente fala muito, né? Os pais sofrem muito, a pessoa que quer ajudar sofre muito porque fica esperando aquela outra pessoa querer mudar, né? Isso. Querer a transformação, é isso? Isso. No Amor Exigente a gente fala muito isso, né? Como Os pais sofrem muito, muito, muito porque quer internar, assim, sabe, no fechado, achando que aquilo lá vai resolver e obrigatoriamente, assim, como diz, aquela coisa, né, e não é por aí, né? Ele tem que querer, né? Por isso, onde entra, agora dá para entender, é muito profundo o trabalho com ele, né? Então, ele objetivo... tem que estar aberto. E eu creio também, né, um amor exigente, né, o objetivo é pedagógico, né? Isso. Não é punitivo. E tem uma diferença entre punir e ser pedagógico. Exatamente. Né? É sempre esse o objetivo, é educar a pessoa, ela se educar. Por isso que nós, né, Jacinto, nós temos um trabalho, um projeto que é trabalhado a prevenção, né? Que é muito mais fácil a gente prevenir do que depois tirar um indivíduo, né, da dependência química. É um fato real isso. Então, nossa, eu gosto muito de trabalhar a prevenção. Na prevenção a gente trabalha todas essas questões, né? Antes que as coisas ruins aconteçam. Que os pais e mães já com os filhos de pequenininho, né? Mas nós temos muita coisa para estar falando. Como que é trabalhado a pessoa que busca ajuda? Você já deu aí pistas, né? Agora, poderia então, para aquela pessoa leiga que não sabe quais os sinais de alerta, né, que o indivíduo demonstra que tem que procurar fazer alguma coisa por ele, que é possível ali uma transformação, que ele demonstra sinais, né, inadequados quando está usando droga. Isso. Tá? Nós vamos, assim, essa pergunta aí, ela é bem, né, como que é possível essa transformação, essa mudança no indivíduo? Né? Já que existe essa maneira de trabalhar, essa possibilidade, como que a gente pode estar vendo isso nele? Ele apresenta sinais, né? Como que, para que os pais, né, pessoal, a gente gosta de trabalhar essa parte aí, porque os pais, tem muito pai e mãe achando que não é nada, né? Então tem que ficar esperto. O amor exigente, igual você falou, é pedagógico. A gente ensina, tem uma mãe, né, que veio no Amor Exigente, eu não esqueço até hoje, ela falou, gosto do amor exigente porque deixa a gente esperta. Então é muito legal isso, né? E nós voltaremos daqui a pouquinho para o Jacinto, então, responder esse outro questionamento nosso, tá ok? Fiquem conosco. Olá, estamos de volta com o nosso entrevistado, o psicólogo Jacinto. Jacinto, como que a gente pode perceber na pessoa, quando, já que uma vez a gente estava falando, né? Já que depende dele o querer essa mudança, mudar, deixar de usar drogas. Então, quais os sinais que ele apresenta quando já começa essa recuperação com ele? Vamos... Ok. Então, a gente pode pegar pelo cotidiano do cotidiano, vamos colocar dessa forma. Certo. Fui redundante aqui para insistir, no cotidiano, no corriqueiro dele. Onde a vida dele acontece. No trabalho, com a família, se é no aspecto religioso ele está envolvido ou em alguma associação, onde é que ele atua com as amizades. Você vai perceber se essa pessoa está se movimentando, ela está conseguindo trabalhar, o trabalho dela está rendendo, está saindo a contento, ela está conseguindo produzir algo. No caso da pessoa já ter constituído família, ou independente, ele sendo filho ainda, né? Mas ele está conseguindo gerir a própria família, ele está conseguindo pagar as contas, por exemplo, ele está conseguindo dar conta dessas questões básicas. O filho, ele está dando conta dos estudos, você percebe um movimento dele, um comprometimento com
os compromissos dele, por exemplo, ele está cumprindo. A rotina mesmo, né? Uma rotina normal de vida, né? Que é a nossa, onde a nossa vida acontece. Isso. Entendi. Então, por que é importante isso, né? Então, é sinal que a pessoa está conseguindo retomar a sua própria vida, né? E eu vou insistir nessa coisa do cotidiano, né? O estar presente no meu cotidiano, né? Tem um termo da psicologia que a gente usa, chamado presentificação. Presentificação é fazer aquilo que me compete, onde eu estou participando. Se é no meu trabalho, eu estar no meu trabalho. Se é no estudo, eu estar ali naquele estudo. Então, assim por diante. Isso faz com que minha vida se movimente. A gente parte de um pressuposto. Coisas concretas, que é um movimento. Jacinto, é isso? Concretos. Pelo que eu estou entendendo, porque não é só o querer, né? Não é. Não adianta eu falar que eu estou mudando, mas eu não mostro. A gente costuma lá no Amor Exigente, agora se falando, eu lembrei. Às vezes a mãe vem lá e relata a rotina do filho. Quer dizer, o terror que ela tem em cima da droga que o filho está usando. Daí a gente não fica focado na droga em si que ele está usando. A gente abre para perguntar exatamente isso que você acabou de falar. Então, pessoal, o Amor Exigente é muito sábio, a proposta do Amor Exigente. Sim. Porque uma das primeiras coisas que a gente pergunta para esse pai ou essa mãe que vem até nós, como está a rotina do seu filho? Né? Como que está? Ele está trabalhando? Está estudando? Então, é o básico, né? É o básico. Está namorando, ele está encontrando, ela está encontrando com o namorado, daqui o filho e a filha, né? Que hoje está... aí no caso, se o cara não está nem aí com nada, tem que mudar, né? Tem que prestar atenção. Tem que mudar, não tem? Tem que observar esses comportamentos e até porque, né, Deise, o sujeito tem que decidir fazer uma escolha. Sim. Ele não muda de vida sem fazer uma escolha, talvez a mais radical. Sua própria vida, né? Eu escolhi. Porque tem um agravante. Deixa eu avançar um pouco mais. Uma das dificuldades do adicto, do alcoólatra, do alcoolista, é manter seus propósitos. É conseguir cumprir aquilo que ele se propôs. Essa é uma das grandes dificuldades. Por quê? É tão difícil ele conseguir, honrar meus propósitos, honrar meus compromissos. Suponhamos que o sujeito usou lá, foi usuário 15, 20 anos, né, de uma substância química. Foi se desenvolvendo no decorrer desse tempo, vamos falar um pouquinho da rede neuronal dele ali. Foi se desenvolvendo no decorrer desse tempo uma rede neuronal. Essa rede neuronal, ela incide em alguns comportamentos. Compreende? Então, não é só uma questão de eu quero ou não quero. Envolve também um componente fisiológico, que foi alterado. Sim. Então, envolve o psíquico com o físico. Porque 20 anos também não é pouco, né? Suponhamos aí, ele está hipotetizando nessa linha. Sim. Então, qualquer iniciativa desse sujeito, ele vai ter que fazer um esforço, mas pense num esforço. Por quê? Ele não está brigando só com, eu quero largar hoje, eu quero largar, vou parar. Ele está lutando contra algo fisiológico que já foi desenvolvido nele, foi construído. E daquela rede neuronal se estendeu ali, e a partir daquilo se desenvolve alguns comportamentos, algumas tendências de vida. Então, a gente trabalhando essas tendências, essas posturas, provocando ele a uma reflexão, aquilo que a gente já estava dizendo agora há pouco, a uma consciência. Ele tem como estar modificando novamente essa... Nossa, é muito difícil. É uma ele luta... sozinho, né, conseguir retomar. Por isso que sozinho é tão difícil. É muito difícil. Daí e muitas vezes é grupo e tudo vem ajudar, né? Você é a favor, quer dizer, a gente já conversou isso, né, anteriormente, não só o tratamento individual, né? Grupo, né, que fala a mesma linguagem, que pode estar ajudando ele, a espiritualidade importante, né? Então,
quais assim as ajudas que ele pode ter, não só como profissional, igual você falou também a questão, né, de medicamentos, né? É importante analisar que situação que ele se encontra para que pode até estar entrando com medicamentos, né? É isso. E também, uma coisa, 20 anos de uso, não vai ser num ano que o sujeito vai mudar, né? Exatamente. Por isso que ele não consegue manter isso. Por isso que os propósitos, eles sucumbem. Os propósitos, na primeira curva da vida dele, ele já sucumbe com aquele propósito. Então, o que é interessante? Deixar bem claro que a empreitada, o embate, é o embate da vida da pessoa. Não é ali, eu vou mudar com qualquer esforço. A gente costuma usar uma fala de um estudioso russo. Não basta esforços, é preciso esforços especiais. Não é qualquer esforcinho que eu vou conseguir modificar aquilo. Então, eu preciso estar observando isso no sujeito. Olha, que esforço ele está colocando em cima daquele propósito dele, né, para cumprir aquilo que ele está falando. Né? E, obviamente, que é a partir de uma escolha. Não inventaram ainda um remedinho, uma vacina contra isso. Ô Jacinto, e qual o papel da família numa situação dessa, assim? Vamos pensar numa família, né? Que esse indivíduo ele não está sozinho. Ele pertence a uma família. Como a família pode estar ajudando nisso tudo? Nesse processo? Porque é um processo. A dificuldade é muito maior quando a família diz assim, alheia, né? Isso. Tá, o que a família tem que fazer nessa situação assim, que pode ajudar? A gente pode entender o seguinte, não ser de mais e também não ser de menos. Certo. Ou seja, é preciso também provocar essa pessoa a ela buscar ajuda, ou se ela vai procurar via psicologia, via um grupo Amor Exigente, por exemplo, ou NA, ou via o Marev mesmo, e assim por diante. Estamos lembrando ela buscar conhecimento também, né, informação, porque a coisa é muito profunda, né, o tratamento dele, a transformação dele depende dele, só que é lucro a família aprender disso tudo também. E até uma das questões que até o nome já fala, amor exigente, né, que é a linha de vocês aí do trabalho. Você falou já certinho, fala tudo. Na medida, nem na muito... Medida. É legal mesmo, amor exigente é isso, a definição bem de amor exigente você acabou de dar. Nem muito amor e nem muita exigência. Essa Por isso definição, que tá, né? Amor exigente, que é as duas coisas na mesma medida, que é o que é mais difícil pra gente, né, Jacinto? A gente achar essa dose... Esse equilíbrio, essa... A gente vigiar os extremos, né? Aquele abandono ou aquela marcação cerrada, vamos usar essa expressão, né? Aquela coisa da superproteção, de estar muito em cima... Isso aí também não deixa com que o sujeito se comprometa. Se meu pai e minha mãe se comprometem por mim, o tempo inteiro eles estão fazendo por mim, como que eu vou me movimentar? Eu vou fazer o quê? A tendência do ser humano é se acomodar, né? A tendência é essa, uma das tendências. Então, falando em tendência, lembrando uma outra questão que eu gostaria de trazer, para a gente estar finalizando, eu creio. Existe também no ser humano o caráter de conservação e o caráter de transformação. O de conservação quer nos deixar como a gente está. Sim. Né? Acomodados, eu não mexer muito e ficar naquela situação. O de transformação, o nome já disse, quer me levar adiante. É o caráter teleológico, que me leva a uma postura de vida, me leva a buscar ser melhor, a estar mais integrado, ser um ser humano mais diferenciado. Esse é o de transformação. É o que trouxe a humanidade, né? Por um lado, né? E que só depende de cada um de nós, né? Que depende dessa questão aí. Nossa, foi muito interessante toda essa nossa conversa aqui. Espero que vocês aí, né, tenham aproveitado, tenha servido. E o amor exigente é isso, né? As portas estão abertas, o amor exigente ele é grupo de autoajuda e ajuda mútua. Venha você também conhecer um dos nossos grupos de amor exigente. A gente só tem a ganhar com isso. Eu agradeço você, Jacinto, pela sua presença hoje aqui. Um bom trabalho para você, viu? E o que precisar de nós no Amor Exigente, nós estamos à disposição. E você também. Fiquem conosco. Nós contamos com você também. E até a próxima oportunidade. O amor é
exigente.